comigo e com os meus irmãos, com minha família, com a natureza, quem me deu a vida. Por mais que eu tenha medo do futuro, do que vai acontecer, eu tenho a luz que dá coragem para eu abrir meus olhos. Abro os meus olhos e vejo uma luz, de braços abertos enxergo Jesus. É tanta beleza que brota em meu ser, que é difícil falar e descrever. Ele abre as asas do meu coração, vou bem alto pra libertação. Jesus falou pra te perdão, pra seguir em frente com fé e amor. Afinal, o que é ser luz? É brilhar, é cantar, a liberdade de enxergar a própria vida, ser luz. Afinal, o que é ser luz? Se não é ouvir o coração, pra ter coragem de enfrentar a própria vida. Ser luz é ser bondoso, é ser caridoso comigo e com os meus irmãos, com minha família, com a natureza, quem me deu a vida. Por mais que eu tenha medo do futuro, do que vai acontecer, eu tenho a luz que dá coragem para eu abrir meus olhos. Abro os meus olhos e vejo uma luz, de braços abertos enxergo Jesus. É tanta beleza que brota em meu ser, que é difícil falar e descrever. Ele abre as asas do meu coração, vou bem alto pra libertação.
Boa noite a todos. É uma grande alegria receber a todos vocês para mais um momento de oração, de reflexão, de aprendizado sobre os ensinamentos de Jesus. E nós iniciamos então lendo um texto do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. O texto se intitula Vai e não peques mais. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuís forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vá e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, procurando manter o nosso pensamento elevado, nos sentando confortavelmente, respirando profundamente e nos conectando com o nosso Mestre Jesus. Mestre querido, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome para mais um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos e nos ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual para desenvolver melhor o nosso lado moral. Que possamos deixar para trás as preocupações diárias e possamos incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Abençoe a todos nós, que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa Luz de Jesus, que nos auxiliam, mas sobretudo em nome de Deus, que iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Então, nós vamos iniciar a fala de hoje, a reflexão de hoje, que tem como título: Por que temos aflições?
Se a gente parar para pensar um pouquinho, por que é que nós temos sofrimentos, por que as aflições nos atingem, a gente pode concluir que muitas vezes foram criados por nós mesmos e talvez não há muito tempo, né? Temos aflições que são resgates que temos de outras existências, mas principalmente nós temos aflições, sofrimentos que vêm como consequência de atos que nós fizemos nesta existência mesmo. A gente está sempre buscando alguma coisa e muitas vezes nem a gente sabe o que a gente busca, né? Nós procuramos, estudamos e muitas vezes a gente não sabe aonde a gente quer chegar. A falta de tolerância, a falta de paciência, nos coloca muitas vezes em situações muito difíceis, na casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que a gente for, né? Se a gente parar um pouquinho e pensar, só 2024, quantas situações constrangedoras nós criamos por falar sem pensar, por agir no impulso. Com certeza, há algumas, né? E que poderiam ter sido evitadas por nós, quando a gente começa a refletir mais sobre os ensinamentos de Jesus, em ser mais tolerante, em cuidar com o julgamento, né? Cuidar com o nosso pensamento, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar mais do que vocês, né? Mas nós vamos refletir sobre esse assunto, porque é bem comum a gente reclamar, falar, tem sofrimento, tenho dores, e normalmente a gente procura colocar a responsabilidade no outro, né? E a justiça divina nos ensina que os sofrimentos que a gente tem, fomos nós mesmos que buscamos, né? Não há pagamento de conta do vizinho. Todas as situações, boas ou não boas, que eu passar, são a colheita daquilo que eu semeei. Então, se eu semeei bondade, alegria, caridade, ajuda ao próximo, eu vou colher coisas boas, não tem como ser diferente. Agora, se eu semear ódio, raiva, vingança, eu vou colher coisas ruins, né? A gente sabe, se semear feijão, vai nascer feijão. Não adianta eu semear feijão e querer colher flores, né? Cada um colhe o que semeia, e cada um só colhe o que semeou. Eu não vou colher o que o vizinho semeou, né? Então a nossa grande responsabilidade nas aflições que a gente tem, ou nos momentos felizes que a gente tem, é exclusivamente nossa. Então é essa a fala que nós vamos ter hoje, né? No Livro dos Espíritos, na questão 258, Allan Kardec pergunta: no estado errante, ou seja, no plano espiritual, e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E a resposta dos espíritos é: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. E que deseja sofrer, ele tem o sofrimento como dor,
e também as coisas boas como consequência daquilo que você semeou, né? Então, é essa a intenção. Na questão seguinte, 259, Allan Kardec continua esmiuçando a mesma questão. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E aí os espíritos respondem: não é bem assim. Não são todas, ou todas não é bem o termo, porque não escolheste nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos o planejamento das provas que nós vamos enfrentar quando reencarnamos. Por que a gente faz esse planejamento e escolhe muitas vezes sofrimento? Vamos imaginar uma situação. Quando a gente faz uma coisa que não é legal, a gente responde mal para alguém, por exemplo, e aí depois aquilo começa a martelar, né? E aí eu digo, eu tenho que encontrar com aquela pessoa porque eu tenho que pedir desculpa. Aquilo começa a incomodar a gente, né? E aí, vamos imaginar quando a gente está no plano espiritual e a gente começa a acessar tudo que a gente falou e que a gente fez. Todos os equívocos que a gente cometeu durante não só a última existência, mas mais algumas. A gente fica muito aflito. E a gente quer voltar a encarnar, voltar à Terra, estar próximo daqueles que a gente causou sofrimento, para que a gente possa reparar. E se a gente teve uma situação conflituosa, ela não se resolveu num estalar de dedos lá no plano espiritual. A gente volta e a desarmonia ainda permanece. E a gente volta justamente para aprender a conviver, a aprender a perdoar, a aprender a ajudar. E é isso que consiste o nosso planejamento. Se eu, no plano espiritual, entendo, analisando as minhas vidas anteriores, que o orgulho, por exemplo, que é uma das nossas maiores imperfeições, que o orgulho me prejudicou muito, e eu quero vir e melhorar nisso. Para eu deixar de ser orgulhosa, eu tenho que trabalhar a humildade e a modéstia. Então, também quando eu encarnar, a humildade e a modéstia não vão aparecer sozinhas do nada. Eu vou estar em situações que vão exigir de mim humildade e modéstia. E isso muitas vezes é com sofrimento. Então, eu vou escolher que eu quero a prova da humildade e da modéstia. Agora, como a humildade e a modéstia vão ser exigidas de mim, eu não vou discutir isso lá. As situações vão acontecer. Por quê? Porque eu preciso desses aprendizados. Então, é por isso que diz, não
nós não vamos ter no planejamento as menores coisas. A gente vai ter o gênero da prova que a gente precisa passar. Tranquilo, né? Vamos experimentando, né? Por isso que é importante, gente, o estudo da doutrina. É bom dar uma risadinha para a gente, né, não ficar muito preocupado. A doutrina espírita, ela nos traz esse esclarecimento. Porque eu não preciso desencarnar, chegar lá, abrir uma tela na minha frente para eu ver tudo que eu fiz de errado. Porque muita coisa que a gente faz, a gente sabe que faz errado, né? E a doutrina espírita, ela nos esclarece e a gente pode ir mudando agora. Eu não preciso esperar desencarnar para daí encarnar de novo e sofrer para aprender. Se eu percebo agora que o meu orgulho me atrapalha, e atrapalha sempre, né? Por que eu não começo a mudar agora? Porque se eu estou sofrendo agora por alguma coisa que eu semeei anteriormente, eu posso mudar a semeadura agora. Eu melhoro agora, e muitas vezes até na própria existência a gente já vai colhendo alguma coisa boa. Nas futuras, mais ainda. Mas eu já posso ter um reflexo positivo da minha reforma íntima, da minha mudança, ainda nesta existência. Né? A gente não precisa esperar desencarnar, encarnar de novo e começar tudo de novo. Não, se a gente percebe agora o que a gente precisa mudar, a gente já pode começar agora a nossa mudança interior. Não é tão fácil quanto falar, mas a gente vai ter que começar. Ou agora, ou daqui um pouquinho, a gente tem que começar, porque nós somos seres inteligentes. Eu não acredito que ninguém diga assim, eu adoro sofrer. Nossa, quanto mais eu chorar desesperada, melhor. Não existe isso. A gente tem o germe da perfeição e ambiciona a felicidade. Então a gente quer ser feliz, a gente quer ter momentos bons, e para eu ter isso eu tenho que mudar minha semeadura, porque se eu continuar agindo com raiva, com desejo de vingança, com julgamento, nossa, a gente julga o tempo todo, né? Se eu começar a mudar, eu começo a receber ou ter a colheita mudada, melhorada. A questão do julgamento é uma outra imperfeição nossa que é muito forte. Tudo que acontece, que a gente toma conhecimento, a gente já acha um culpado, uma vítima. Eu já faria diferente, mesmo nunca tendo calçado aqueles calçados, sem saber aonde que aperta o calo, né? Mas eu já faria diferente, né? Então, o julgamento é um outro cuidado que a gente precisa ter, sempre, né? Então vamos voltando aqui. Todos os espíritos que vão renascer têm a sua programação reencarnatória adequada às suas necessidades evolutivas. Alexandre, no livro Missionários da Luz, que é um livro ditado por André Luiz a Chico Xavier, ele nos diz assim: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Então, em cada uma das nossas encarnações, a gente vai se educando, buscando a educação divina, buscando atingir as leis divinas, cumprir as leis divinas através dos conhecimentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou.
Então, todos os espíritos que renascem têm uma programação reencarnatória, de acordo com as provas que eu preciso passar. Aí nós temos um projeto biológico, um projeto social e um projeto espiritual. Por que esse planejamento ele é adequado às necessidades evolutivas? Porque se eu preciso, por exemplo, para que eu faça um aprendizado, eu preciso, numa certa idade, passar por alguma doença, no meu projeto biológico, já vai ter lá uma célulazinha diferente que em algum momento vai provocar o aparecimento de uma doença que faz parte do meu aprendizado. Né? Então, o projeto, ou se eu tenho que vir com alguma limitação física, também já está nesse projeto biológico. Então, o projeto biológico, ele vai contemplar toda a parte física, biológica, altura, o biotipo, né? Cor dos cabelos, tipo de cabelo, crespo, liso, cor dos olhos, toda a parte interna, todos os sistemas, porque justamente se há uma previsão do aparecimento de alguma doença, já está lá contemplado no nosso projeto. O projeto social, ele é o projeto que vai ver em que família que a gente vai reencarnar, porque o tipo de família, a composição da família, o meio socioeconômico que a gente vai pertencer, o tipo de estudo, a tendência profissional que a gente vai ter, também já está lá no nosso projeto social. Se a gente vai ter filhos na encarnação ou não vai ter filhos, tudo isso já é determinado antes. Pode parecer meio estranho, eu estou planejando a minha volta, mas na minha volta eu já vou planejar se eu vou ter filhos ou não. Por quê? Porque depende das provas que eu vou fazer. Né? Então eu tenho alguma situação para resgatar com alguém que a gente teve um conflito muito grande, e esse alguém ele pode voltar como meu filho, que aí eu vou dedicar todo o amor possível, e recebendo nos meus braços aquela criaturinha indefesa, não tem como eu não amar. E aí, com isso, vai ser mais fácil ou menos difícil a gente conseguir se harmonizar. Às vezes o conflito é muito grande, né? Então, já vem com algumas ajudas. Vem como filho, o amor é imenso, né? E a gente consegue ir avançando um pouco mais. E aí temos o projeto espiritual, que é o grande, que é a principal motivação da nossa encarnação, né? A oportunidade de crescimento espiritual. Então, o projeto biológico e o projeto social, eles atendem a nossa proposta espiritual. Elas se adequam àquilo que a gente precisa aprender para que a gente possa crescer espiritualmente. Sim, o segundo item já diz tudo. Os projetos social e biológico levam para a meta principal, que é a evolução intelecto-moral. Aqui é programada a possibilidade de vitória sobre os obstáculos que há séculos estão sendo adiados.
Então, muitas vezes nós temos imperfeições ou aprendizados que a gente encarna várias vezes até que a gente consegue fazer o aprendizado, né? Muitas vezes nós passamos algumas encarnações no branco, vamos dizer, sem fazer o aprendizado necessário, né? Então, muitas coisas que a gente está resolvendo nesta, por exemplo, talvez a gente já tenha passado 3, 4 ou 5 vezes tentando resolver e não resolvemos, né? Nos fortificamos, claro, fizemos outros aprendizados que fortalecem o de hoje. Necessidade de crescer em conhecimento e em capacidade afetiva, em amor e caridade, vencer a impaciência, a intolerância, o orgulho, o egoísmo, a inveja, só para citar algumas das nossas imperfeições. Essas são normalmente as mais gritantes, né? Então, sempre a gente vem fazer aprendizados nesse sentido, podemos ter certeza, porque essas imperfeições elas são muito fortes na gente ainda, né? É oportunidade valiosa em vencer as tendências negativas, reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes. Quando a gente fala em reforma íntima, nessa exposição, né, porque temos aflições, parece que a gente sempre leva para o lado negativo, né, para o lado triste. Mas nós temos muitas virtudes que a gente já aprendeu, já consolidou no nosso espírito. E a gente precisa continuar fortalecendo, né? Então, por isso, reforçar as antigas qualidades e adquirir novas virtudes. A gente já aprendeu, a gente já melhorou muito, muito, porque a gente já foi lá das cavernas, a gente já matou, a gente já fez muita coisa que hoje a gente condena, né? Mas fez parte daquele aprendizado, e ainda bem que a gente já passou por essa, né? Então, a gente precisa cada vez mais ir melhorando e fortalecendo essas virtudes que a gente já adquiriu. Seguindo no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é muito interessante. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Com certeza, né? A gente aqui encarnado, que prova você vai escolher? Muito sofrimento ou pouco? Pouco, né? A gente não vai escolher aqui, nessa condição imperfeita e revestida dessa matéria bruta, algo com muito sofrimento. A gente vai dizer, não, a pena mais leve que tiver é que eu quero. Só que quando a gente está lá no plano espiritual, que a gente começam a nos lembrar dos nossos equívocos, a gente quer logo reparar tudo que a gente fez de errado. E muitas vezes a gente pede até a mais. E aí os mentores é que tem que ir fazendo uma conversa para que a gente diminua um pouco a carga, né? Então, para vós, sim. Para o espírito, não. Para nós encarnados, sim, a gente quer prova mais leve. Mas para o espírito, não. Porque nós só temos consciência de algumas das coisas que a gente fez aqui, nessa existência. Mas quando a gente vai para o plano espiritual, a gente acessa outras informações. E aí bate um desespero, e a gente quer resolver, quer tentar reparar com o maior número de pessoas tudo aquilo que é
possível. Tem uma história que eu vou contar para vocês, é bem rapidinha, mas muito profunda, que uma senhora que desencarnou há muito tempo atrás, né? Essa história foi contada por Chico Xavier. E quando ela desencarnou, chegando lá no plano espiritual, ela se deu conta que enquanto ela estava encarnada, ela ajudava as mulheres que não queriam ter filhos a realizar abortos. Ela entendia que ela estava ajudando as pessoas que se encontravam em alguma dificuldade. Ela não tinha a maldade de estar matando. Ela tinha a intenção de ajudar algumas mulheres que tinham dificuldades em ter filhos, porque não queriam ter filhos, né? E aí, quando ela chegou no plano espiritual, ela verificou que tudo aquilo que ela fez, ela simplesmente ajudou a cortar todo esse planejamento que a gente acabou de ver. Todos que iriam encarnar tinham um planejamento de aprendizado. E aí, ela acabou atrapalhando, cortando, adiando todos aqueles espíritos de fazer os seus aprendizados. E aí ela tinha que planejar a vinda dela, e aí ela disse assim: olha, eu quero vir totalmente deficiente, física, mental, tudo aquilo que puder dar de errado, que seja comigo. E que eu venha numa família que não vai ter compreensão, que eu vou ser mantida meio escondida, como se fazia um tempo atrás, né? Mantida amarrada, com sofrimento, sendo até agredida. Então ela queria tudo de ruim, para que ela tivesse muito sofrimento e com isso ela apagasse aquilo que ela fez. E aí os mentores conversando com ela por bastante tempo, fazendo com que ela entendesse o que ela iria aprender nessa existência dela, vindo desse jeito, né? Com deficiência física, deficiência mental, e que ela poderia vir de alguma forma em que ela reparasse aquilo que ela fez de equivocado na construção do bem. Porque quando a gente faz uma coisa equivocada, eu não preciso só me reparar com quem eu causei o sofrimento. O meu trabalho no bem pode apagar milhões de pecados, nosso mestre disse. Então, trabalhar no bem faz com que a gente possa reparar as faltas que a gente cometeu. E aí, aquele nosso espírito reencarnou como professora. Então, imaginemos nós, uma professora primária, vamos fazer a conta que assim, 100 anos atrás ela reencarnou. Uma professora primária, uma turma de manhã, uma turma de tarde, uns 20 e poucos alunos, 30 por sala, 60 no ano, durante 30 anos. Quantos ensinamentos, quantas orientações ela pôde passar. E ela fez o bem. Ela pagou com o bem aquilo que ela tinha feito de equivocado. E ela reparou, não através de provas tão dolorosas, né? Mas ela conseguiu fazer um planejamento com que ela reparasse e ao mesmo tempo ela conseguisse
essas centenas de crianças que passaram pelas mãos dela, ser um exemplo. E no primário, eu falo sempre primário, eu não sei qual era a especialidade dessa professora reencarnada, mas eu sempre penso no primário porque as professores primários, eles são o exemplo para as crianças. Tenta a gente discutir com o nosso filho e dizer que a professora de primeira a quarta está errada. Não tem jeito. A professora está sempre certa, né? Então, olhem como ela conseguiu mudar, não vir com o sofrimento, mas resgatar a dívida que ela tinha. Vamos voltar, que isso não estava na programação, não estava no script esse exemplo. O entendimento profundo das dificuldades como necessidades espirituais e o conhecimento da nossa participação na elaboração de grande parte do projeto de reencarnação principia e facilita o processo de cura do espírito. Mais uma vez, a doutrina espírita nos proporciona esse conhecimento, e aí, quando a gente sabe que a gente participou do planejamento daquilo que a gente está passando hoje, fica mais fácil, né? Quando eu começo a entender que eu planejei isso para mim, é porque esse aprendizado eu tenho que fazer. Eu não sei exatamente qual foi a causa, mas se está acontecendo comigo, é porque é justo. Porque a lei, a justiça divina, ela não erra o endereço. Aquilo que a gente passa é para a gente mesmo, né? Não tem mudança. Então, quando a gente sabe que a gente participou desse planejamento, é mais fácil a gente cumprir. É mais fácil a gente entender. A compreensão da lição evangélica, a cada um segundo suas obras, através da lei de causa e efeito, certamente favorece a aceitação da colheita do passado, mas estimula a promover-se uma gloriosa semeadura de felicidades para o futuro. Então, temos essa lição, a cada um segundo as suas obras, por conta da lei de causa e efeito. É a semeadura que a gente faz e a colheita. Aquilo que eu semear, eu vou colher, né? A cada um de acordo com suas obras. Se eu trabalhar no bem, se eu trabalhar com caridade, se eu exercer a bondade, a indulgência, o perdão, é isso que eu vou colher. A cada um de acordo com as suas obras. Porque a gente não pode esquecer que tudo depende do nosso esforço pessoal, da nossa vontade, como dizia a leitura inicial, né? Tudo aquilo que a gente pode ter, se não tiver a nossa vontade junto, a nossa determinação, a nossa disciplina, de nada vai valer. Considerando que o espírito reencarna para evoluir, para desenvolver as suas potencialidades, é natural o trabalho, a luta, a dificuldade. É o que ocorre com o aluno na escola ou com o esportista na prática do seu esporte preferido. Tem que lutar muito para fazer progressos na atividade a que se dedica, né? Então, se nós queremos fazer a nossa reforma íntima, nós temos que nos esforçar. Assim como alguém que vai fazer um concurso público ou vai fazer uma prova, né, para acesso em qualquer nível de estudo, tem que estudar. Se não estudar, não passa. Se quer ser um bom jogador de futebol, tem que treinar. Não é 1 hora por semana que o cara vai ser um grande jogador de futebol. Ele tem que treinar várias horas por dia, além de outros
cuidados, né? Então, nós precisamos nos esforçar e nos dedicar para que a gente possa ir mudando, fazendo a nossa reforma íntima, mudando as nossas imperfeições, diminuindo as nossas imperfeições. A doutrina espírita nos esclarece que a dor é processo e a perfeição é o fim. Então, muitas vezes, nós escolhemos a dor porque nós somos ainda muito imperfeitos. E às vezes nós não enxergamos as oportunidades de praticar o bem. Às vezes a gente precisa da dor porque somos ainda muito imperfeitos. Mas o nosso grande objetivo é a perfeição. E nós vamos ainda chegar lá. Vai demorar um pouquinho, né? Mas chegaremos todos. Cada um no seu passo. Tem encarnações que a gente avança um pouco mais, tem outros que a gente avança um pouco menos, né? Mas todos nós sempre caminhamos para a perfeição. A finalidade do sofrimento é o aperfeiçoamento espiritual. Aceitando este princípio, haverá melhores condições para superar as dificuldades, pois que tem um fim útil, nossa evolução espiritual, e consequentemente a felicidade que almejamos. Sim, porque a felicidade que buscamos não está fora de nós, naquilo que detemos, e sim no nosso íntimo, no nosso despertamento espiritual. Nós não falamos aqui que não devemos ter bens, nem nada disso, né? Mas uma coisa que a gente tem que perceber, quando fala que a felicidade que buscamos não está fora de nós, naquilo que nós detemos. Se aquilo que nós detemos fosse o mais importante, quando a gente vai para o plano espiritual, a gente levaria a casa, o carro, a casa na praia, etc. Né? É importante ter conforto, a gente consegue trabalhar no bem, a gente consegue ajudar mais as pessoas, sim, tranquilamente. Mas o nosso foco de atenção não pode ser naquilo que a gente detém, mas sim naquilo que a gente consegue se mudar, naquilo que nós somos. Nesta ordem de raciocínio, como caminheiros da evolução, cada qual tem a sua cruz, com o fim de resgatar dívidas do passado ou de nos levar a aprendizados com vistas à conquista de mais sabedoria e amor. Em nossa programação reencarnatória, nós temos aquilo que a gente fala, provas e expiações. Então, as expiações são os resgates do passado. Aquilo que a gente promoveu de sofrimento e a gente recebe de sofrimento, né? Mas muitas vezes no nosso planejamento, nós também temos provas, que é um obstáculo que a gente planeja para ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais. Então, lá no momento do planejamento reencarnatório, a gente entende, os mentores também, né? De que além do sofrimento, além daquilo que eu vou passar como resgate do passado, eu posso colocar uma pimentinha a mais para eu avançar um pouquinho mais. Então, nós temos provas e expiações, coisas que são sofrimentos ou situações que a gente resgata do passado e outros que a gente quer avançar um pouquinho. Eu não sei se hoje eu estou há um bom tempo fora
da área da educação, mas eu imagino que ainda continue, fazer uma prova para avançar de ano, quando tem uma inteligência mais desenvolvida. Então está lá no 3º ano primário e já atende os objetivos do 5º ano, por exemplo, faz uma prova, comprovando, vai. E a gente faz isso a mesma coisa no planejamento espiritual. Eu acho que eu dou conta de um pouquinho mais, e aí a gente busca essa melhoria. Quando o ser adquire consciência da sua própria responsabilidade, busca a sua melhoria íntima. Quando a gente sabe que o esforço é nosso, que a semeadura é nossa, a gente busca melhorar. Procura se conhecer, corrigir suas imperfeições, sanar os pontos falhos. Sabe que vive as situações que ele mesmo criou ao longo do tempo. Colhe o que planta, não procura culpar outras pessoas. Então, essa consciência que a gente está falando aqui, a doutrina espírita nos traz, né? Por isso, essa beleza de a gente poder estudar a doutrina e entender que eu sou responsável pela minha felicidade. E se eu ficar semeando isso, eu não vou colher flor. Eu só vou colher isso, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai fazendo a melhoria. Não é tão fácil. É um esforço constante, mas necessário. André Luiz afirma no livro Verdade e Luz: à medida em que melhoramos, tudo melhora em torno de nós. E isso é uma grande verdade. Quando a gente passa a ser mais compreensivo com as pessoas, não julgar tanto, parece que as coisas vão mudando ao nosso redor. As pessoas também vão ficando mais compreensivas, né? Vão pensando um pouco mais, vão ficando mais tolerantes. Se a gente fizer esse exercício na nossa família ou no nosso local de trabalho, né? Se a gente chegar cumprimentando, sorrindo, ajudando as pessoas, não julgando, não brigando, pensando antes de falar, rapidinho a gente vai perceber que os outros também vão começar a fazer isso. A gente vai perceber. Então, quando a gente melhora, tudo melhora em torno de nós. Porque as pessoas, a gente vai contagiando. Porque se a gente chega de mau humor, por exemplo, no lugar de trabalho, rapidinho a gente contamina todo mundo, né? Rapidinho está todo mundo chutando balde. E se a gente faz o contrário, também dá certo. Mais tolerância, mais amor, mais bondade, né? O Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, ele diz: a bondade, desenvolva a bondade no olhar, a bondade nas palavras, a bondade nas atitudes, e tudo vai se acomodando. A gente pode testar, né? Podemos experimentar. As pessoas e situações externas podem continuar sem grandes modificações, mas se a pessoa se modifica interiormente para melhor, passa a sintonizar com a parte melhor das situações e das outras pessoas. Para ela, tudo muda realmente. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Isso nós temos no livro A Gênese, capítulo 3. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então,
como nós precisamos progredir, todas as situações desagradáveis que nos acontecem são um estimulante. A partir do momento que a gente tem o conhecimento da melhoria, serve para que a gente possa se melhorar. Aquela perguntinha quando acontece alguma coisa desagradável com a gente: o que é que eu preciso aprender com isso? E o que eu não estou entendendo? Né? E assim nós vamos caminhando, aprendendo, nos renovando, e na medida que a gente vai melhorando, a gente vai melhorando quem está com a gente. É uma grande corrente que acontece. E para encerrar essa nossa reflexão, eu quero fazer a leitura de um texto do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que na segunda parte desse livro ele narra alguns casos que ele utilizou para o estudo e para a codificação da doutrina. E aí nós temos, nessa segunda parte, a história do Marcel. O Marcel, ele era um menino que era chamado de o menino número 4. Tá? Então, no hospital da província, lá, havia um menino entre 8 e 10 anos, cujo estado era difícil.